onde essa força varia e, como tal, essa fórmula sofre alguma modificação. Então, o trabalho para uma força constante é dado por força por deslocamento pelo cosseno do ângulo entre a direção da força e a direção do deslocamento. Vamos, então, fazer a equação dimensional. A dimensional de trabalho será a dimensional da força pela dimensional do deslocamento pela dimensional do cosseno de θ. Então, fazendo-se a equação dimensional, encontramos L ao quadrado, mt a menos 2. Observaram que aquele cosseno de θ, quando foi dimensionado, desapareceu? Por que acontece isso? Porque cosseno de θ é uma constante matemática. Se é uma constante matemática, não aparece, já que toda constante matemática tem dimensional L0, M0, T0, que corresponde a 1. Vamos ver, então, a equação de trabalho, onde temos duas variações de comprimento, temos uma massa e temos duas variações para tempo inversamente. Vamos, então, pegar um outro exemplo, a grandeza potência. Definimos a potência como sendo a relação entre o trabalho desenvolvido em um determinado intervalo de tempo e esse intervalo de tempo. Vamos, então, fazer a equação dimensional de potência. Então, a dimensional de potência será dimensional de trabalho pela dimensional do tempo. Que nessa expressão, a gente observa, outra vez, duas dimensões de comprimento, uma dimensão de massa e agora três dimensões inversas para tempo. Então, a dimensional de potência será L2 mt a menos 3. Vamos pegar ainda mais um exemplo. Vamos pegar a massa específica. Precisamos tomar muito cuidado em física com os termos usados. Massa específica representa a relação entre a massa de um corpo e o seu volume. É comum em física fazer-se confusão com outro termo chamado densidade. Isto daqui é a massa específica ou densidade absoluta. Quando falarmos apenas densidade, não será esta grandeza. Nós vamos ver futuramente, numa aula de hidrostática, como definirmos a densidade. Mas aqui o que nós temos é a massa específica, representando a relação entre a massa e o volume. Vamos então à dimensional. A dimensional de massa específica será a dimensional da massa pela dimensional do volume. Observem que isto vai nos apresentar L a menos 3, mt a 0. O que está significando isso? Está significando que a massa específica não depende de tempo. Realmente, se pegarmos um exemplo, como por exemplo, a massa específica da água, 1 grama por centímetro cúbico, ela é 1 grama por centímetro cúbico daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos. Mas, observe que ela varia inversamente com 3 dimensões de comprimento. O que quer dizer isso? Se um corpo tiver qualquer dimensão de comprimento aumentada, a sua massa específica será diminuída, porque o expoente aqui é um expoente negativo. Vamos ver, então, um dos usos das equações dimensionais. O princípio da homogeneidade das equações físicas. O que significa isso? Que uma equação física tem que ter a dimensional do termo antes do sinal de igual exatamente igual à dimensional do termo após o sinal de igual. Então, vamos pegar como exemplo um exercício. A potência P da hélice de um avião depende do raio R dessa hélice, da velocidade angular
e da massa específica do ar. Um aluno fica em dúvida se a expressão que demonstra a relação entre as grandezas é K, ômega 3, R a quinta, Mi, ou K, ômega 5, R a 3, Mi, sendo que K é uma constante adimensional, é uma constante matemática. Então, identifique a equação correta, justificando qual a sua afirmação. Observe que a melhor maneira de se resolver esse exercício é resolvendo a equação dimensional da potência da hélice do avião. Então, vamos pegar a solução. A potência dimensional será igual à dimensional da constante matemática, a dimensional da velocidade angular elevada a um alfa, a dimensional do raio elevada ao beta, a dimensional de massa específica elevada a gama. Como vocês estão vendo, é exatamente a aplicação do teorema de Bridgman. Cada grandeza derivada, ela é função de outras grandezas que eu estipulo arbitrariamente como fundamentais. Então, a equação dimensional de potência, vimos anteriormente, L ao quadrado, mt a menos 3. A constante matemática tem dimensional 1. Ômega, velocidade angular, tem dimensional t a menos 1. Observe o expoente alfa. O raio corresponde a um comprimento. Então, está aqui como L elevado a beta. A massa específica, como vimos, é mL a menos 3. Observe que aqui escreveríamos T a 0. No meio das contas, nós não precisamos colocar isso, já que todo número diferente de 0 elevado a um expoente 0 é igual a 1. Então, não colocamos. O que se observa? Observa-se que em relação à massa, 1 é igual a gama. Observa-se que em relação ao tempo, menos 3 é igual a menos alfa, significando alfa igual a 3. Quanto a L, observa-se 2 igual beta menos 3, significando beta igual a 5. Portanto, a fórmula correta é potência igual K, ômega elevado a 3, R a 5, massa específica a 1. Como vocês viram, isso é um dos usos da dimensional. Não é o único uso. Nós temos outros usos para a dimensional. Vamos ver um outro exercício como exemplo. A famosa equação de Einstein. A energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. O exercício nos diz, se E tem dimensão de energia, M tem uma dimensão de massa, C representa a seguinte grandeza. As opções são força, torque, aceleração ou velocidade. Então, vamos fazer a equação dimensional para ver como se satisfaria essa solução. Observe, a energia dimensional será a massa dimensional vezes a dimensional de C ao quadrado. Como energia corresponde a trabalho, temos a energia mL2T a menos 2 igual a massa vezes C ao quadrado. Ou, desaparecendo a massa, L2T a menos 2 igual a C ao quadrado. Extraindo-se a raiz quadrada de ambos os termos, observamos LT a menos 1 igual a C. Observem que essa é a dimensional de velocidade, que é, então, a opção letra D de dado. E aí, você já ouviu falar na teoria da relatividade? Já algumas vezes, Desenvolvida por Albert Einstein? sem dúvida. Então, vamos ver se você consegue dar umas voltas de bicicleta, para ver se tem a mesma inspiração que ele.
ok? Beleza? E aí, você é melhor de física ou de andar de bicicleta? Eu acho que é de andar de bicicleta. Você já ouviu falar no Albert Einstein? Já. Aquele cientista que fez a teoria da relatividade? Aham. Vamos fazer uma experiência? Vamos? Quero ver se você consegue dar algumas voltas com essa bicicleta. Tem que andar em círculos. E aí, deu pra ficar tonto? Deu. Então a teoria foi comprovada. O senhor já ouviu falar no Albert Einstein? Não. Não, então. É um cientista que desenvolveu a teoria da relatividade. Então, eu queria saber se o senhor poderia fazer a experiência, dar uma volta com essa bicicleta aqui pra gente. Toda a vida. Pode ser agora? Pode. Vamos nessa? Resta saber se ele vai voltar. Parabéns! Obrigado. O senhor acabou de comprovar a teoria da relatividade. Eu com 50 anos estou andando bem, né? E aí, você já ouviu falar na teoria da relatividade? Já. Vamos fazer uma experiência e ver se ela realmente funciona? Vamos, mano. Bem, como pareceria o mundo se eu me movesse na velocidade da luz? Quem fez essa pergunta foi Albert Einstein. E daí foi que saiu a teoria da relatividade. Sistemas de unidades. Vamos então observar que muitas vezes, quando escolhemos uma unidade, ela fica muito grande para aquilo que a gente precisa, ou às vezes muito pequena. Então, usamos junto com a unidade alguns prefixos que aumentam ou diminuem essa unidade. Os principais prefixos que aumentam são deca, significando 10 a 1. Depois, hecto, significando 10 a 2. Quilo, significando 10 a 3. Observe, fisicamente, quilo significa 1000. Então, uma massa não pode ser referida como 1 quilo. É 1 quilograma, porque quilo é o prefixo que significa 1000. Depois, mega, significando 1 milhão, 10 a sexta. Giga, significa